da alegria e da felicidade celestes. Dificilmente se encontra hoje alguém que saiba o que é o céu e em que consiste a alegria celeste. Aqueles que pensaram sobre essas coisas conceberam uma ideia tão geral e tão grosseira a respeito que mal se pode dizer que eles tenham tido alguma ideia. Pelos espíritos que vêm do mundo para a outra vida, pude saber perfeitamente qual a noção que eles tiveram do céu e da alegria celeste. Pois, entregues a si próprios, como se estivessem no mundo, eles pensam do mesmo modo. Se ignora o que é a alegria celeste, é porque os que cuidaram do assunto julgaram essa alegria pelas alegrias externas, que pertencem ao homem natural, e não souberam o que é o homem interno ou espiritual, nem por conseguinte em que consistem o seu prazer e a sua bem-aventurança. Se, pois, os que estiveram no prazer espiritual ou interno lhes houvessem dito o que é a alegria celeste e qual é a sua qualidade, a explicação não poderia ter sido compreendida, porque teria caído em uma ideia desconhecida e por isso não seria percebida, e assim teria sido do número das coisas que o homem natural teria rejeitado. Entretanto, qualquer um pode saber que o homem, ao deixar seu homem externo ou natural, vem a seu homem interno ou espiritual, e por isso pode saber que o prazer celeste é um prazer interno ou espiritual, e não externo e natural. E, desde que ele é interno e espiritual, ele é mais puro e mais delicado, e afeta os interiores que pertencem à alma ou ao espírito do homem. Por estas únicas considerações, qualquer um pode concluir que há para ele um prazer tal qual foi o prazer de seu espírito, e que o prazer do corpo, denominado prazer da carne, é respectivamente não celeste. O que está no espírito do homem, quando ele deixa o corpo, permanece também depois da morte, porque então o homem vive como homem-espírito. Todos os prazeres dimanam do amor, porque aquilo que o homem ama, ele o sente como prazer. E não há de outra parte prazer para quem quer que seja. Por isso, tal é o amor, tal é o prazer. Os prazeres do corpo ou da carne derivam todos do amor de si e do amor do mundo. Daí são também concupiscências e suas volúpias. Ao contrário, os prazeres da alma e do espírito derivam todos do amor para com o Senhor e do amor para com o próximo. Daí são também afeições do bem e da verdade e felicidades interiores. Estes amores, como os seus prazeres, influem do Senhor e do céu pela via interna que vem do superior e afetam os interiores. Mas os outros amores, com os seus prazeres, influem da carne e do mundo pela via externa que vem do inferior e afetam os exteriores. Quanto mais, pois, estes dois amores do céu são recebidos e afetam, mais os interiores que pertencem à alma ou ao espírito são abertos e olham do mundo para o céu. Ao contrário, quanto mais estes dois amores do mundo são recebidos e afetam, mais os exteriores que pertencem ao corpo ou à carne são abertos e olham do céu para o mundo. Conforme os amores influem e são recebidos, assim também influem ao mesmo tempo seus prazeres. Nos interiores, os prazeres do céu, nos exteriores, os prazeres do mundo, pois todo prazer pertence, como se disse, ao amor. O céu em si mesmo é tal que ele está repleto de prazeres, de modo que ele é puramente bem-aventurança e prazer.
porque o divino bem procedente do divino amor do Senhor faz o céu no geral e no particular em quem quer que aí esteja. E o divino amor é querer a salvação de todos e a felicidade de todos pelos íntimos e plenamente. Daí resulta que é a mesma coisa dizer o céu ou dizer a alegria celeste. Os prazeres do céu são inefáveis e são também inumeráveis. Mas desses prazeres inumeráveis, não há um só que possa ser conhecido nem acreditado por quem estiver só no prazer do corpo ou da carne, pois os seus interiores, como acaba de ser dito, olham do céu para o mundo, assim para trás. Pois quem está inteiramente entregue ao prazer do corpo ou da carne, ou o que é a mesma coisa, no amor de si e do mundo, só experimenta prazer nas honrarias, no lucro e na voluptuosidade do corpo e dos sentidos, que extinguem e sufocam os prazeres interiores que pertencem ao céu, de sorte que não se crê que eles existam. Ele ficaria muito admirado apenas se lhe dissessem que há prazeres fora dos prazeres das honrarias e do lucro, e ainda mais se lhe acrescentassem que os prazeres do céu que os substituem são inumeráveis e tais que os prazeres do corpo e da carne, que pertencem principalmente às honrarias e ao lucro, não podem ser com eles comparados. Por esse fato, vê-se claramente por que se ignora o que é a alegria celeste. Pode-se constatar quão grande é o prazer do céu por este único fato. Aí, em todos, o prazer consiste em comunicar as suas alegrias e as suas felicidades a outrem. E como tais são todos os habitantes dos céus, vê-se claramente quanto é imenso o prazer do céu. Porque nos céus, como já se disse, número 268, há comunicação de todos com cada um e de cada um com todos. Uma tal comunicação deriva dos dois amores do céu, que são, como se disse, o amor para com o Senhor e o amor para com o próximo. Estes amores são comunicativos de seus prazeres. Se o amor para com o Senhor é tal, é porque o amor do Senhor é o amor da comunicação de tudo que é dele para com todos, porque ele quer a felicidade de todos. Amor semelhante está em cada um dos que o amam, porque o Senhor está neles. Daí vem a mútua comunicação dos prazeres dos anjos entre si. Que o amor para com o próximo também seja tal, será visto a seguir. Por isso, é evidente que estes amores são comunicativos de seus prazeres. Não se dá o mesmo com os amores de si e do mundo. O amor de si tira e arrebata todo o prazer aos outros e o atrai a si, porque ele quer bem somente a si. E o amor do mundo quer que sejam suas as coisas que são do próximo. Por isso, estes amores são destruidores dos prazeres nos outros. E se no homem eles são comunicativos, é em vista de si próprio e não em vista dos outros. Por isso é que, relativamente a esses amores, salvo se os prazeres dos outros estiverem nele ou em relação com ele, tais amores não são comunicativos, mas destruidores. Que tais sejam os amores de si e do mundo quando eles reinam, é o que muitas vezes me foi permitido perceber por experiência viva. Sempre que os espíritos que tinham estado nesses amores, quando viviam homens no mundo, se aproximavam de mim, meu prazer se afastava e se dissipava. E disseram-me também que, quando tais espíritos apenas se aproximavam de alguma sociedade celeste,
O prazer dos que aí estavam era diminuído absolutamente segundo o grau de sua presença. E o que é admirável é que esses maus espíritos se encontravam então em seu prazer. Por este modo, vi claramente qual é o estado do espírito de um tal homem no corpo, porque ele aí está tal qual fica depois da separação de seu corpo, isto é, desejando ou cobiçando os prazeres e os bens de outrem. E quanto mais ele os obtém, maior é o seu prazer. Tudo isso mostra que os amores de si e do mundo são destruidores das alegrias do céu, assim inteiramente opostos aos amores celestes, que são comunicativos. Mas é bom que se saiba que o prazer que experimentam aqueles que estão nos amores de si e do mundo, quando se aproximam de alguma sociedade celeste, é o prazer de sua concupiscência, prazer, por conseguinte, inteiramente oposto ao prazer do céu. Eles veem ao prazer de sua concupiscência pela privação e pela remoção do prazer celeste nos que estão neste prazer. Não sucede o mesmo quando não há privação nem remoção. Então, eles não podem se aproximar, porque quanto mais eles se aproximam, mais eles experimentam ânsias e dores. Por isso, eles raramente ousam andar perto de sociedades celestes. Foi o que ainda me foi permitido saber por muitas experiências sobre as quais gostaria também de dizer alguma coisa. Os espíritos que vêm do mundo para a outra vida só desejam uma coisa: entrar no céu. Quase todos o procuram com solicitude, crendo que para se alcançar o céu basta ser aí introduzido e recebido. É também por isso que, pelo fato de o desejarem, eles são dirigidos para alguma sociedade do último céu. Os que estão nos amores de si e do mundo, quando vêm a primeira entrada desse céu, começam a experimentar ansiedades e a ser inteiramente atormentados de tal sorte que eles sentem em si o inferno em vez do céu. Por isso, eles se precipitam de lá para baixo e só descansam quando estão nos infernos, com os seus. Muitíssimas vezes sucedeu que tais espíritos desejaram conhecer o que é a alegria celeste, e quando ouviram dizer que ela reside nos interiores dos anjos, desejaram que ela lhes fosse comunicada. Por isso foi o que ainda se fez, pois o que deseja um espírito que ainda não está no céu ou no inferno lhe é concedido, se isso lhe for útil. Feita a comunicação, eles começaram a ficar atormentados, a tal ponto que não sabiam, por causa da dor, como sustentar seus corpos. Eu os vi de repente abaixarem a cabeça até aos pés, lançarem-se no chão e rolarem em curvas tortuosas como uma cobra, isto por causa da tortura interior. Tal foi o efeito que o prazer celeste produziu nos que estavam nos prazeres de si e do mundo. Isto vem do fato de que esses amores são absolutamente opostos e, desde que o oposto age sobre o oposto, daí resulta uma tal dor. E como o prazer celeste entra pelo caminho interno e influi em um prazer contrário, ele põe às avessas ou em sentido oposto os interiores que estão nesse prazer. Por isso há torturas. Se esses amores são opostos é porque, como se disse acima, o amor para com o Senhor e o amor para com o próximo querem comunicar aos outros tudo que lhes pertence, pois este é o seu prazer. Enquanto o amor de si e o amor do mundo querem retirar aos outros o que lhes pertence para trazer a si. E quanto mais eles o conseguem, mais estão no prazer.
Por isso pode-se, pois, saber a partir de onde o inferno é separado do céu, pois que todos os que estão no inferno, quando viveram no mundo, estiveram unicamente nos prazeres do corpo e da carne, segundo os amores de si e do mundo. E todos os que estão nos céus, quando viveram no mundo, estiveram nos prazeres da alma e do espírito, pelo amor para com o Senhor e pelo amor para com o próximo. Ora, porque esses amores são opostos, por isso é que os infernos e os céus também foram inteiramente separados. E isto ao ponto que o espírito que está no inferno não se atreve mesmo a levantar dele um só dedo ou elevar acima o vértice da cabeça, porque, por pouco que ele saia ou se eleve, experimenta tormentos e torturas. É também o que se viu muitas vezes. O homem que está no amor de si e no amor do mundo, enquanto vive no corpo, sente prazer por estes amores, e também em todas as voluptuosidades que procedem deles. O homem, porém, que está no amor para com Deus e no amor para com o próximo, enquanto vive no corpo, não sente de um modo manifesto o prazer proveniente destes amores e das boas afeições que derivam deles, mas sente apenas uma felicidade quase imperceptível, porque, oculta em seus interiores, ela é velada pelos exteriores que pertencem a seu corpo e embotada pelos cuidados do mundo. Mas depois da morte, os estados são inteiramente mudados. Os prazeres dos amores de si e do mundo se mudam então em dores e em tormentos medonhos, porque eles estão no que se chama fogo infernal, e às vezes em sujidades e em imundícies que correspondem aos prazeres impuros, e, coisa que causa espanto, lhes são então agradáveis. Mas o prazer obscuro e a felicidade quase imperceptível que no mundo sentiram os que estavam no amor para com Deus e no amor para com o próximo se transformam então em um prazer celeste que se torna perceptível de todos os modos, porque essa felicidade que estava oculta nos interiores enquanto eles viviam no mundo é então desvendada e produz uma sensação manifesta, porque então eles estão em espírito e porque ela foi o prazer de seu espírito. Todos os prazeres do céu foram associados aos usos e estão nos usos, porque os usos são os bens do amor e da caridade em que estão os anjos. Os prazeres são, pois, para cada um quais são os usos, e o seu grau também está na razão da afeição do uso. Que todos os prazeres do céu sejam prazeres do uso, pode-se ver por uma comparação com os 5 sentidos do corpo no homem. Foi dado a cada sentido um prazer segundo o seu uso. À vista, seu prazer, ao ouvido, o seu, ao olfato, o seu, ao paladar, o seu e ao tato, o seu. O prazer da vista está na beleza e nas formas, o prazer do ouvido nas harmonias, o do olfato nos cheiros e o do paladar nos sabores. Os usos que cada sentido exerce são conhecidos dos que refletem, e mais ainda dos que conhecem as correspondências. Se na vista há um tal prazer, é pelo uso que ela desempenha em relação ao entendimento, que é a vista interna. Se no ouvido há um tal prazer, é pelo uso que ele exerce em relação ao entendimento e à vontade pela auscultação. Se no olfato há um tal prazer, é pelo uso que ele exerce em relação ao cérebro e também ao pulmão. Se no paladar há um tal prazer, é pelo uso que ele desempenha em relação ao estômago e, por conseguinte, em relação a todo o corpo, alimentando-o.
O prazer conjugal, que é o prazer mais puro e mais delicado do tato, excede a todos os outros por causa do uso, que é a procriação do gênero humano, e por conseguinte, de anjos do céu. Estes prazeres estão nesses órgãos dos sentidos segundo o influxo do céu, onde todo prazer é um prazer do uso e segundo o uso. Alguns espíritos tinham crido, segundo uma opinião concebida no mundo, que a felicidade celeste consistia em uma vida ociosa, onde se fosse servido pelos outros. Mas lhes foi dito que nunca felicidade alguma consiste em viver no repouso, que, se tal fosse a felicidade, cada um quereria ter a felicidade dos outros para si, e por isso mesmo ninguém a gozaria. Que uma tal vida, em vez de ser ativa, seria ociosa e levaria ao entorpecimento. Enquanto, na verdade, eles podiam por si próprios saber que, sem uma vida ativa, não poderia haver felicidade, e que o descanso dessa vida ativa é unicamente motivado pela vantagem da recreação, para que se torne mais animada sua atividade vital. Mostrou-se depois a muitos que a vida angélica consiste em praticar os bens da caridade, que são usos, e que toda a felicidade dos anjos está no uso, pelo uso e segundo o uso. Para fazer corar de pejo os que tinham tido esta ideia, que a alegria celeste consistia em viverem ociosos, respirando no repouso uma alegria eterna, foi-lhes dado perceber qual era uma tal vida, e eles perceberam que ela seria tristíssima, e que toda a alegria pereceria para eles em pouco tempo, que eles ficariam aborrecidos e teriam náuseas dela. Espíritos que se julgavam mais instruídos que os outros diziam que a sua fé no mundo tinha sido que a alegria celeste consistia somente em louvar e celebrar a Deus, e que era essa a vida ativa. Mas foi-lhes dito que louvar e celebrar a Deus não é essa tal vida ativa, e que Deus não tem necessidade de louvores nem de celebrações, mas quer que se façam usos, e assim bens que são chamados bens da caridade. Contudo, esses espíritos não puderam ter ideia alguma da alegria celeste nos bens da caridade. Eles viram neles apenas ideias de servidão. Todavia, os anjos atestaram que esta é, na verdade, a alegria mais livre, porque provém da afeição interior e está associada a uma felicidade inefável. Quase todos os que vêm para a outra vida pensam que o inferno é semelhante para cada um e que também o céu o é. Entretanto, a verdade é que há em um e outro variedades e diversidades infinitas. E nunca o inferno para um é absolutamente semelhante ao inferno para um outro. Nem o céu de um é absolutamente semelhante ao de um outro. Do mesmo modo que nunca há um homem ou um espírito ou um anjo que seja absolutamente semelhante a um outro, nem mesmo quanto à face. Quando eu simplesmente pensava que pudesse haver dois seres absolutamente semelhantes ou iguais, os anjos ficavam cheios de horror e diziam que toda unidade é formada pela ação harmônica de muitos, e que a unidade é tal qual esse acordo, e que é assim que cada sociedade do céu faz um, e que todas as sociedades do céu fazem um, e isto pelo Senhor só, por intermédio do amor. Os usos no céu são igualmente variados e diversificados, e nunca o uso de um é inteiramente semelhante ao uso do outro, nem o mesmo.
Assim, o prazer de um nunca é também semelhante ao prazer do outro. Ainda mais, os prazeres de cada uso são inumeráveis, e estes prazeres inumeráveis são igualmente variados, contudo, ligados de uma ordem tal que eles estão em relações mútuas, como os usos de cada membro, de cada órgão e de cada víscera no corpo. E mais ainda, como os usos de cada vaso e de cada fibra em cada membro, em cada órgão e em cada víscera, os quais, em geral e em particular, foram todos de tal modo consociados que cada um deles se reporta ao seu bem no outro, e assim cada um em todos e todos em cada um. Por este aspecto universal e singular, eles agem como um só. Conversei algumas vezes sobre o estado da vida eterna com espíritos que vieram recentemente do nosso mundo, a saber, que se deve conhecer quem é o Senhor do reino, qual o governo e qual a forma de governo, assim como sucede no mundo quando se vai de um reino para um outro. A primeira coisa é se informar quem é o rei, de que caráter é, qual é seu governo e procurar conhecer muitas particularidades a respeito desse reino. Com mais forte razão, deve-se fazer o mesmo quando se trata de um reino onde se deve viver eternamente. Eles deviam, pois, saber que o Senhor é quem governa o céu e também o universo, pois quem governa um, governa o outro. Assim, o reino em que eles agora estão é o reino do Senhor, que as leis deste reino são as verdades eternas, que se fundam todas nesta lei, que se deve amar ao Senhor acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E ainda mais, agora, se quisessem ser como os anjos, eles deviam amar ao próximo mais do que a si próprios. Quando ouviram isto, eles não puderam responder coisa alguma, porque na vida do corpo ouviram alguma coisa semelhante, mas não tinham acreditado. Eles se admiravam de que houvesse no céu tal amor e de que se pudesse chegar ao ponto de amar o próximo mais do que a si próprio. Mas foram informados que todos os bens crescem imensamente na outra vida, e que a vida do corpo é tal que a progressão do bem não pode ir além de amar o próximo como a si próprio, porque se está nos corporais. Mas quando estes corporais são afastados, o amor se purifica e se torna, enfim, em amor angélico, que consiste em amar ao próximo mais do que a si próprio. Com efeito, nos céus, o prazer é fazer o bem a outrem, e não se tem prazer em fazer o bem a si mesmo, senão indiretamente, quando se faz o bem a outrem, por conseguinte, não diretamente a si próprio. E que isto é amar o próximo mais do que a si mesmo. Acrescentou-se que no mundo pode-se conhecer que é possível um tal amor, como se vê pelo amor conjugal de alguns que preferiram a morte a verem ofendido seu cônjuge, como pelo amor dos pais para com os filhos, pois uma mãe prefere sofrer fome para não ver seu filho sem alimento. Pela amizade sincera, quando alguém se expõe a perigos por causa de um amigo, e pela amizade civil e simulada que quer parecer sincera, oferecendo o melhor para aqueles que dizem querer bem, coisa que fazem de boca e não de coração. Finalmente, pela natureza do amor sincero, que é tal que a sua alegria consiste em servir aos outros, não por um interesse próprio, mas para a vantagem de quem se ama. Mas é isto que não puderam compreender aqueles que se amavam de preferência aos outros, nem os que na vida do corpo foram ávidos de lucro, e muito menos do que os outros, os avaros.
Um espírito que na vida do corpo tinha exercido um poder sobre os outros homens, conservara também na outra vida a vontade de mandar. Ora, foi-lhe dito que ele estava em outro reino, que é um reino eterno, que o seu poder de mandar tinha se extinguido na terra, e que agora, onde ele estava, cada um só é estimado segundo o bem e a verdade, e segundo a misericórdia do Senhor, na qual ele está conforme sua vida no mundo. E que assim acontece neste reino como na terra, onde as pessoas são estimadas por causa das riquezas e por causa de seu favor com o príncipe. E que aqui as riquezas são o bem e a verdade, e o favor com o príncipe é a misericórdia em que o homem está segundo a sua vida no mundo, no Senhor. Que, se quisesse mandar por outro modo, seria rebelde, pois estava no reino de um outro. Ouvindo isto, ele ficou envergonhado. Falei com espíritos que pensavam que o céu e a alegria celeste consistiam em ser grande, mas lhes foi declarado que no céu o maior é o que é o menor, porque é chamado mínimo aquele que não tem por si mesmo poder algum nem sabedoria alguma, mas os tem pelo Senhor. Este menor goza a maior felicidade, daí resulta que ele é o maior, porque, assim, pelo Senhor, ele tem todo o poder e tem mais sabedoria do que todos os outros. E que é ser o maior, senão ser o mais feliz? Porque ser o mais feliz é o que os poderosos procuram alcançar pelo poder e os ricos pelas riquezas. Depois se lhes disse que o céu não consiste em desejar ser o menor com o fim de ser o maior, porque agir assim é pretender e desejar ser o maior, mas consiste em querer de coração mais bem aos outros do que a si mesmo, e em ser útil para a felicidade deles, não visando recompensa alguma para si mesmo, mas por amor. A alegria celeste mesma, qual é em sua essência, não pode ser descrita, porque ela está nos íntimos da vida dos anjos, e daí em cada coisa do seu pensamento e da sua afeição, e por conseguinte, em cada coisa da sua linguagem e em cada coisa da sua ação. É como se os interiores estivessem inteiramente abertos e desprendidos para receber o prazer e a bem-aventurança, que se propagam em cada fibra, e assim no ser inteiro. Portanto, a percepção e a sua sensação são tais que não podem ser descritas, pois o que principia pelos íntimos influi em cada uma das partes que são derivadas dos íntimos, e sempre se propagam com aumento para os exteriores. Os bons espíritos, que ainda não estão neste prazer, porque ainda não foram elevados ao céu, quando o percebem de um anjo pela esfera de seu amor, ficam repletos de um tal prazer, que eles caem como em um doce delíquio. Tal sucedeu algumas vezes aos que desejavam saber o que é a alegria celeste. Certos espíritos desejavam também saber o que é a alegria celeste. Por isso lhes foi concedido percebê-la em um grau tal que eles não podiam mais tolerá-la. Entretanto, não era a alegria angélica, era apenas como o menor grau desta alegria, o que me foi permitido perceber por comunicação. Ela era tão fraca que parecia algo um tanto frio, e, contudo, eles julgavam-na celeste no mais alto grau, porque era a sua alegria íntima. Daí se viu que não somente há graus nas alegrias do céu, mas também que o íntimo de uma alegria se aproxima apenas no último ou do meio da outra, e que, quando alguém recebe o íntimo de sua alegria,
está em sua alegria celeste e não suportaria uma de um grau mais interior sem experimentar dor. Alguns espíritos que não eram maus caíram em um repouso que se assemelhava ao sono, e assim foram, quanto aos interiores pertencentes à sua mente, transportados ao céu, pois os espíritos, antes dos seus interiores terem sido abertos, podem ser transportados ao céu e aí serem instruídos a respeito da felicidade dos que aí estão. Vi-os ficar assim nesse repouso durante meia hora e tornar a voltar depois aos exteriores em que se achavam antes. E então iam recordando-se do que haviam visto. Eles diziam que tinham estado entre os anjos do céu e que viram e perceberam coisas maravilhosas, todas resplandecentes de ouro, prata e pedras preciosas, em formas admiráveis, cujas variedades eram surpreendentes, e que os anjos não se deleitavam nessas coisas externas, mas nas que elas representavam, as quais eram divinos inefáveis e de uma sabedoria infinita que constituíam a sua alegria, além das coisas inúmeras que não poderiam, mesmo quanto à sua milésima parte, ser expressas em linguagem humana, nem penetrar em ideias onde há alguma coisa de material. Quase todos os que vêm para a outra vida ignoram o que é a bem-aventurança e a felicidade celestes, porque não sabem o que é a alegria interna e qual é a sua qualidade. Delas somente formam uma ideia pelas alegrias e deleites corporais e mundanos. Por conseguinte, eles consideram como coisa nenhuma o que não conhecem, quando na verdade as alegrias corporais e mundanas não são relativamente de valor algum. Os bons espíritos que não sabem o que é a alegria celeste são, a princípio, levados a lugares paradisíacos que excedem toda a ideia da imaginação, a fim de a compreenderem e a conhecerem. Então, eles imaginam ter chegado ao paraíso celeste, mas se lhes ensina que não é essa a felicidade verdadeiramente celeste. Por isso é que lhes é dado conhecer estados interiores de alegria perceptíveis ao seu íntimo. E eles são depois postos em um estado de paz até ao seu íntimo. E então confessam que nada poderia exprimir esse estado nem dar uma ideia dele. Enfim, eles são postos em um estado de inocência também até em seu sentido íntimo. É assim que lhes é dado conhecer verdadeiramente o que é o bem espiritual e celeste. Para que eu pudesse saber o que é o céu e qual é a alegria celeste, o Senhor concedeu-me perceber muitas vezes e por muito tempo os prazeres das alegrias celestes. Assim, tendo delas uma viva experiência, posso, pois, conhecê-las, porém, não me seria jamais possível descrevê-las. Entretanto, para que se tenha delas somente uma ideia, direi alguma coisa a respeito. É uma afeição de prazeres e de alegrias inumeráveis, apresentando conjuntamente uma sorte de comum, no qual comum, ou na qual afeição comum, há harmonias de afeições inumeráveis que não chegam à percepção distintivamente, mas obscuramente, porque a percepção dela é a mais geral. Contudo, foi-me outorgado perceber que elas encerram coisas inumeráveis ligadas em tal ordem que seria impossível descrevê-las. Essas coisas inumeráveis, quais elas são, derivam da ordem do céu. Há ordem semelhante em cada parte e até nas menores partes de uma afeição, as quais só se apresentam como um todo muito geral,
e são percebidas segundo a capacidade daquele que é o alvo delas. Em uma palavra, há, em cada afeição comum, coisas em número infinito na forma mais bem ordenada. E nada há que não viva e que não afete. E tudo vem dos íntimos, porque as alegrias celestes procedem deles. Percebi também que a alegria e a delícia partiam como do coração, para se propagarem com a maior suavidade em todas as fibras íntimas, e daí nos feixes de fibras, com um tal senso íntimo de prazer que cada fibra parecia ser mera alegria e delícia. E por conseguinte, cada perceptivo e cada sensitivo igualmente, tudo vivendo segundo a felicidade. A alegria das volúpias do corpo, comparada com essas alegrias, é qual um nevoeiro espesso e pungente comparado com a brisa pura e suavíssima. Foi observado que, quando eu queria transferir todo o meu prazer a um outro, um prazer mais interior e mais pleno do que aquele, influía continuamente em seu lugar. E quanto mais eu tinha essa vontade, mais esse prazer influía. E percebi que isto procedia do Senhor. Os que estão no céu progridem continuamente para a primavera da vida. E quanto mais vivem milhares de anos, mais caminham para uma primavera agradável e feliz. E isto até a eternidade, com acréscimos conforme os progressos e os graus de amor, de caridade e de fé. As pessoas do sexo feminino que morrem de velhas e decrépitas e que viveram na fé do Senhor, na caridade para com o próximo e em um amor conjugal feliz com o seu marido, avançam cada vez mais, depois de uma série de anos, para a flor da mocidade e da adolescência, e atingem uma beleza que excede toda ideia de beleza perceptível à vista. É a bondade e a caridade que lhes dão a forma e apresentam uma imagem de si próprias, e fazem que o agradável e o belo da caridade resplandeçam de todas as partes da face, de sorte que elas mesmas são formas da caridade. Alguns espíritos viram isto e ficaram estupefatos. A forma da caridade que é vista de um modo vivo no céu é tal que é a caridade mesma que dá a efígie e que é dada em efígie. E isto de tal sorte que o anjo inteiro, principalmente sua face, é, por assim dizer, a caridade que aparece e que é percebida de modo visível. Esta forma, quando vista, é uma beleza inefável que afeta de caridade a vida íntima mesma da mente. Em uma palavra, envelhecer no céu é remoçar. Aqueles que viveram no amor para com o Senhor e na caridade para com o próximo tornam-se, na outra vida, tais formas ou tais belezas. Todos os anjos são tais formas, cujas variedades são inúmeras, e deles o céu é composto.